Rodando. Bom dia. Estamos aí. O João. Esse aqui é o João. Ele fala bom dia. Fala bom dia. Bom dia pra você também. Ele é meu navegador. Quando eu acelero muito, ele começa a piscar, fica com medo, e aí ele me avisa. Bom dia, meu amor. Até daqui a pouco. O outro amor, eu agora mudei minha rotina. Eu tô acordando, eu levantava às 6h10. Agora eu levanto às 6 horas. Porque eu levantava exatamente na hora em que ele estava saindo. E agora eu levanto e consigo pegar ele, pelo menos para dar um beijo de bom dia. Estava pensando num assunto. Não sei se vai render para vídeo, mas vou falando aqui e vamos ver. Hoje é quinta-feira, tá? Hoje é dia 7 de agosto de 2026. Eu tava... Dois assuntos, na verdade. Um dia desse eu tava falando com o Marco sobre o fato de como eu lembro do outro trabalho, do trabalho anterior. Nem sei se eu já pus isso em vídeo aqui. Como é natural para mim. Tudo que eu penso em quando aconteceu, aquelas fotos que o Google traz de recordação, ou recordações do Facebook, que eu publico pouquíssimo no Facebook. Como é comum para minha cabeça, para o meu cérebro, fazer me encaixar onde eu estava, o que eu estava fazendo. E aí, né, cara, isso foi uma estadia de julho de 2020 até abril de 2026. O exato início de abril, né? Se eu não me engano, foi dia 2 que eu, no final da tarde, comuniquei minha saída. E por ter sido uma atividade em vários aspectos muito cansativa, física e mentalmente, volume de trabalho muito alto, me marcou muito. E sempre deixo claro, como eu já falei várias vezes, que isso não tem nenhuma motivação para eu falar mal da empresa e tudo mais. O tipo de atividade da empresa é este. O tipo de necessidade que a empresa era aquele. E a empresa cumpriu. Com muitas sobras, tudo que o contrato mandava, como eu disse, com muitas sobras. A rua está molhada. Havia uma chuva prometida aí por volta das 11 da noite e ela ocorreu durante 1 ou 2 horinhas aí. Depende da região. E é o que tinha. É que o trabalho estava realmente me consumindo mental e fisicamente, a ponto de eu não ter certeza se mesmo se essa loteria que eu ganhei desse trabalho não acontecesse,
Eu estava realmente muito cansado. Vou desejar sempre muito sucesso para eles. Não tenho contato, só tenho contato com o Paulinho, que na verdade é um contato de amizade. A gente fala nada absolutamente sobre a empresa, mas de vez em quando rola um oi, como é que você tá? E a gente pelo menos mata um pouquinho de saudade. Enfim, o segundo assunto é o que eu ia falar inicialmente, que eu troquei a ordem. Vamos ver se rola. É muito comum, tenho em vários contatos, que hoje o WhatsApp é aquele lugar que rola informação, o que eu não recomendo, que as informações sejam atualizadas apenas pelo WhatsApp, que vai depender do viés de quem está falando para você. O WhatsApp te traz uma seleção de informações que são de interesse de quem a manda, não importa o lado. Então eu recomendo que as pessoas, no mínimo aí uma vez por dia, se tiverem condições, assistam um jornal, não importa de que canal, assistam um jornal, dá aquela geral no seu portal de notícias ali, sabe? Procura a mídia dita tradicional, né? Um bom jornal nacional não faz mal não, mas pode ser um SBT Notícias, pode ser um Record News. Vai ter viés? Claro que sim, todos têm. Olha como tá isso aqui hoje. Rapaz do céu, moto é moto, hein? Ah, isso aqui hoje é 10, 15 minutos só aqui que vocês vão ficar, viu, gente? Então não recomendo, mas para um canal de entretenimento, de mandar palhaçada, ou de mandar alguma boa energia, né? Um desejo de que o destino, para quem você está mandando aquela mensagem, tenha um dia bom, um dia agradável, um dia produtivo, um dia de aprendizado, enfim. E é muito comum, tenho aí no meu hall de contatos do WhatsApp, das pessoas mais próximas, é muito comum a mensagem religiosa, a mensagem do desejo de uma bênção, de que Deus te abençoe, de que Deus te acompanhe, de que Nossa Senhora te proteja. E esse tipo de coisa é muito comum. E tem algumas pessoas que eu sei que sabem que eu não sou religioso, que eu não tenho a religião como um padrão para mim. E eu não faço isso. Eu recebo muita gente passando para mim. A gente conversa e termina a conversa com Deus te abençoe. Isso também conversando normal, sem ser numa rede social, também é muito comum para mim receber isso. Nossa, eu achei que não ia ter sol, mas temos sol. Mas eu vou tentar não colocar. Oi, foodzinho. Vou tentar não colocar óculos. E quando eu recebo um Deus te abençoe, um vá com Deus, eu respondo amém. Respondo amém, você também.
Quer ver outro exemplo que é muito comum, muito tradicional? O desejo de feliz aniversário. Está num grupo, na família, é muito comum aquele feliz aniversário, saúde, parabéns, que Deus te conceda muitas bênçãos. E eu agradeço. Eu, quando mando feliz aniversário, eu sou um horror. As pessoas tacam os textos que parece que foi o pastor ou o padre que escreveu, ou o rabino, ou, sei lá, o xamã, sei lá, o cacique, não é cacique, né? O curandeiro, parece que foram essas pessoas que escreveram o desejo de feliz aniversário dessa pessoa. Mas eu mando um básico e claro: felicidades, realizações, sucesso na sua vida pessoal e profissional, grande beijo na família, e é isso. Eu paro aí. Eu não posso ser hipócrita, embora eu seja. Quer ver quando eu sou? Não sei porque tem alguns amigos que quando eu vou embora eu falo: fica com Deus. Isso não tem sarcasmo, tem uma forma tão natural que já ficou em mim, que a gente recebe tanto isso. Opa! Muito obrigado, querido. O Sidney é um, que é natural eu falar: fica com Deus. E tem mais um ou dois. Mas sem entrar no lado de me explicar, só em uma linha, tá? Eu não me defino o assunto, o tema, se eu acredito ou não num criador, num governador, num juiz celestial, nesta figura regente da vida no universo. Eu sempre digo que esse assunto não me importa. Eu não me defino porque ele não me importa. É como se você perguntasse para alguém, para uma pessoa comum do dia a dia, se ele acredita que as plantas gimnospermas são mais importantes que as plantas, eu não sei outro termo, angiospermas. Acho que tem isso. A pessoa vai falar: isso não faz a menor diferença para mim. Você entendeu? A minha linha é: eu não me defino. Eu acho que eu estou, por comportamento, eu estou numa linha entre o agnóstico e o ateu. Mas claro, isso por quê? Porque aí, nas minhas não crenças, eu deixo claro e é tranquilo para eu falar: eu não acredito em inferno, eu não acredito eu não acredito na Bíblia. Eu não acredito na Bíblia como palavra divina, como ditado divino aos homens. Não, eu não acredito. E mais algumas coisas. Então é fácil para mim. Agora, eu compreendo o processo, eu compreendo o sentimento de alguém que olha no meu olho e fala: que Deus te abençoe. Essa pessoa está me falando: eu te desejo tudo de bom. E eu só posso dizer a ela, de alguma forma, sem desrespeitá-la, talvez usando o termo dela mesma, falar um amém, obrigado igualmente. Então, assim, eu tenho notado no comportamento das pessoas a religiosidade no dia a dia mais forte. Eu tenho notado essa coisa do Deus te abençoe, Deus te ilumine,
alguns termos, alguns até me irritam muito, tá amarrado, em nome de Jesus, esse tipo de coisa me irrita um pouco, porque lembra aquela linha Pentec de cultivo da ignorância do fiel, entendeu? Mas é um assunto que eu me mantenho muito discreto. É inclusive um motivo da minha preocupação e de eu ter colocado em ideias junto com a minha mulher, colocado meu filho no catecismo, na primeira comunhão, para que ele entendesse. Eu estava notando, quando ele tinha seus 7, 8 anos de idade, eu estava notando que as crianças da idade dele já estavam começando a falar isso. Por quê? Porque os pais dessas crianças já levavam elas nas igrejas e elas estavam começando a adquirir algum conhecimento dessa questão religiosa. Nossa mãe, o céuzão na minha cara machucou agora. Então, eu concordei nele fazer uma primeira comunhão, um catecismo, para que ele entendesse o assunto. Nós em casa demos pinceladas para ele do que é isso. E eu sempre deixei claro para ele que eu não acredito nisso. Mas eu não dei críticas ou interpretações pessoais. Depois, mais para frente, com ele um pouquinho maiorzinho, em um ou outro assunto que ele me perguntava, eu falava o que eu achava. Mas sempre deixei claro, as pessoas têm o direito de não achar o que eu acho, as pessoas podem achar uma outra coisa. A maioria das pessoas não acha isso que eu estou achando, e elas não são boas nem ruins por isso. Embora tenha uma mentirinha no meu inconsciente aqui, né, no meu interior, que diz que as pessoas têm vários aspectos das religiões e do cristão, que é o que eu conheço aqui, que fazem mal para elas, tá? Mas eu sempre deixei claro para ele isso. Hoje ele me fala um pouco mais sobre isso, ele me fala com mais clareza. Ele é muito inteligente, né? Então ele me fala com mais clareza. Sim, pai, eu sei que você não acredita nisso, mas eu acho que Deus, não sei o que. Ele fica, ok, filho, tá tudo certo. Eu só vou tentar nortear quando ele, se ele em algum momento demonstrar na prática alguma coisa que o deixa pior, que o deixa ruim por conta da religião. E tem muitas, tá? Eita, nós. Vou ter que sair daqui. Vamos tentar aqui. Dá. Olha só, hoje tá feião o negócio, hein? Então, não é só na rede social, mas na vida. A gente tem tido esses termos religiosos no nosso dia a dia com muito mais frequência. A gente tem tido isso, um aumento desse comportamento temático religioso muito maior. Nos últimos anos. Eu falo aí de 10 a 15 anos. Isso tem aumentado muito, muitíssimo. Eu não gosto de ir pela direita, porque pode aparecer qualquer coisa que eu não tenho visão para saber. Eu prefiro ultrapassar aqui a faixa contínua, pela faixa contínua, do que pela direita. Então a gente tem que estar preparado para conviver em sociedade, sem se ofender,
Eu procuro evitar qualquer termo religioso. E quando eu falo, a minha consciência fica me avisando: "Oh, você não acredita, por que você falou isso?" É só por uma questão de retribuição do carinho e do desejo bom que essa pessoa está me passando. Só isso. Não me defino, não quero me definir, porque eu vi uma vez eu estou esquecendo o nome dele, um menino, é um garoto, acho que não tem 35 anos, ele é mágico, eu esqueci o nome dele, ele também de vez em quando fala sobre ateísmo. E outro dia, há um bom tempo, eu assisti um vídeo desse menino onde ele falava sobre isso. Ele falava: eu parei de me definir como ateu. Ele colocou assim, para chamar a atenção, né, para dar visualização, ele colocou na thumb assim: não sou mais ateu. Aquela coisa que todo mundo que acompanha o cara sabe que ele é ateu, olha e fala: vixe. E ele começou a acreditar em Deus. Ou ele recomeçou, né? A crer. E aí ele explicava justamente isso que eu estou falando. Essa não necessidade de se definir. Não é importante para mim. Ah, mas e se provarem que existe? Ótimo. Legal ele lá e eu aqui. Eu espero muito que não provem, eu, Marcos, particularmente, porque tem muita coisa errada nesse conceito de Deus. Porque se provarem, eu espero que ele não seja nada perto da definição humana dele. Sabe por quê? Porque Deus não se encaixa com humanidade, com criação, com o universo. Não se encaixa. Eu acho só que a gente só fica buscando definições para ele que se encaixem a nós, que deem alguma explicação, na minha opinião boba, sobre ele. Uma necessidade de se sentir acompanhado, protegido, ou com uma missão. Enfim, a definição de não me importar com isso, ela é uma definição de se provarem que existe, se provarem que não existe, os meus valores serão os mesmos. Eu vou acreditar em valores humanos bons, como eu vou sempre acreditar em valores humanos bons, como salvação nossa e do planeta. Simples assim. Eu vou acreditar em fraternidade, em caridade, em busca pela igualdade, em busca pela chance igual a todas as pessoas, a todos os seres, né? Vamos dizer assim. Eu vou acreditar que o nosso pensamento evolui e que a gente vai aprendendo mais enquanto sociedade para deixar de cometer erros e olhar nos próximos que a gente tem que deixar de cometer. Eita, nós! E pronto. Quando eu defino dessa forma, eu estou contente por fazer isso, que provavelmente seja a primeira vez que eu registro dessa forma. Se provarem que existe ou se provarem que não existe, a possibilidade dele existir é grande, na minha humilde e medíocre opinião. Não. A possibilidade dele existir, para mim, é muito pequena. Mas
Então você considera a possibilidade da existência? Não! Esse assunto não me importa. Eu não vou buscar gente que tenha comprovação completa da existência ou da não existência. Eu sou mais propenso a viver com a ideia, a entender que não existe, mas não tem importância. Eu não vou me definir nisso porque não tem nada a mais ou a menos, nada. Você pode achar que eu estou me defendendo, que eu estou me protegendo. É possível, é possível. Ninguém me enche o saco com isso. É raro falar sobre isso, é raro me perguntarem sobre isso. As pessoas, naturalmente, em essência, são religiosas. São religiosas. É natural, é orgânico que as pessoas procurem uma religião. Você nasce e ela já está lá. Na enorme maioria de pessoas que estão perto de você. O termo Deus te abençoe, vá com Deus, Deus te ilumine, está lá. Desde criancinha, desde bebezinho. Nasce uma criança, qual é a maioria dos comentários? Que Deus ilumine de bênçãos, enche de bênçãos essa criança, esse lar. Tá bom. Tá tudo bem, cara. Primeira vez que eu fui no GCE depois que o Cauê nasceu, ele veio do meu lado, me apertou a mão e falou: parabéns pela chegada aí do filhão, que seja uma pessoa de bem, temente a Deus e com sucesso, enfim. Isso diz muito sobre desconforto de vez em quando. Eu só fui respondendo amém. Quando você se coloca numa posição de que o correto é você temer a um Deus, é porque você tem medo que ele lhe faça algum mal. Isso explica muito. Porque religião para mim é uma coisa tão amorfa, tão fora de um mínimo de contexto de correção. Você entendeu? O discurso diz Deus é amor, mas na entrelinha está escrito tema a Deus, louve a Deus, senão você está fodido. Bom dia, trampo! E acabou saindo o assunto, hein? Então eu desejo a você que estiver me vendo que Deus não te faça mal e que a ideia de Deus seja boa para você. Que a ideia sobre Deus te torne melhor. Que o conceito divino seja bom para você, te faça ajudar as pessoas, te faça pensar nos outros, te faça ajudar o mundo em sua volta. Se for isso, ok. Se te tornar pior, dá uma olhadinha. Se você é um temente a Deus, eu lamento, eu gostaria que você não tivesse medo. Beijo do gordo, gente. Até mais.